No penúltimo fórum do ano, e aí, para quem nunca entrou, o fórum ele é um ambiente mais descontraído, né? A ideia aqui é sempre trazer um professor moderando os debates e ex-alunos aí, que são pessoas ilustres hoje na reprodução, discutindo os pontos e contrapontos. Esse ano a gente trouxe temas discutindo sempre um clínico versus laboratório, né? Dentro, cada um discute dentro da sua expertise e depois a Daniela, além de introduzir o tema, ela vai fomentar o debate e ficar aberto para vocês também perguntarem, trazerem dúvidas e compartilhar o assunto do dia a dia. O tema de hoje ele é bem atual, né? A gente escolheu o uso da inteligência artificial como preditor do estado cromossômico embrionário. Ele é um tema bastante novo e interessante. Eu acho que vai trazer aí bastante discussão. Depois a Daniela ela vai moderar aí para ver quem fala primeiro. Então, Daniela Braga, doutora Daniela Braga, professora aqui do Instituto, vai introduzir o tema. Doutora Raquel Cossiello, sempre nossa parceira aqui nas atividades do Sapiente, vai falar do laboratório, e a doutora Carla Iaconelli também, nossa super professora hoje, que era aluna, hoje é nossa professora também, vai falar da abordagem clínica. Agradecer a participação de todos vocês. Dani, palavra sua. Obrigada. Bom, então, pessoal, vamos lá. Eu vou só introduzir bem brevemente o assunto, o uso da inteligência artificial como uma ferramenta preditora do estado cromossômico embrionário. Então, deixa eu só tirar essa. Vamos lá. Então, só lembrando que a seleção do embrião da corte, né, aquele embrião mais enviável para transferência, é um dos principais desafios da reprodução assistida, vai continuar sendo. E apesar do uso de diversas técnicas para avaliação da morfologia ossária e morfologia embrionária, o status genético, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. O status genético dos embriões pré-implantação, para a gente identificar, então, o uso das técnicas para se identificar os embriões com cromossomos normais, embriões cromossomicamente normais, ainda, ainda tem sido bastante considerado aí, e isso é uma realidade hoje em dia, já há muitos anos isso tem sido uma realidade, apesar das grandes discussões que tem aí em volta do PGT. Bom, como todo mundo aqui sabe, mas só lembrando, o teste genético pré-implantacional, ele surgiu como uma abordagem para a gente identificar as anormalidades genéticas do embrião, inclui o PGT, o PGT-A para aneuploidias, o PGT para doenças monogênicas de gene único e o PGT para rearranjos estruturais. Eu não estou aqui entrando no mérito do PGTP, do PGT, do Embrace, do non-invasive, mas enfim, basicamente, a gente tem esses três testes aqui de diagnóstico genético, tá? Embora se mostre eficiente e clinicamente relevante, a natureza invasiva ainda, né, da técnica do PGT limita o sucesso, apesar de diversos estudos dizerem que a natureza invasiva da biópsia, quer seja do corpúsculo polar, do blastômero, ou mesmo na fase de blastocisto, embora diversos estudos apontem que isso não tem nenhum problema e que isso não limita o potencial desenvolvimento embrionário, outros tantos estudos mostram que sim. Então, esses estudos, então, eles sugerem que a biópsia embrionária ela não é totalmente livre de riscos, tá? Além disso, tem um ônus financeiro aí, que a gente sabe, né, que tanto o equipamento, os equipamentos para o PGT são caros, o treinamento do profissional para fazer a biópsia, e mesmo para fazer os testes genéticos, existem limitações para diversos países, restrições legais. Então, a técnica de PGT tem diversas limitações, isso sem entrar no mérito aí das grandes discussões que a gente tem em relação aos resultados, em relação aos mosaicismos, em relação
a fidedignidade, se é que eu posso dizer assim, dos resultados do PGT, tá? Bom, então, considerando esses desafios associados a essa natureza invasiva da biópsia, tem buscado uma avaliação não invasiva do DNA embrionário. Então, recentemente, descobriu-se que existe DNA no meio de cultivo, né, e também no fluido da blastocele, a presença desse DNA e que levou, né, ao PGT não invasivo, levou à investigação também de novas possibilidades para um PGT não invasivo que não o Embrace propriamente dito. E a gente sabe que o desenvolvimento do embrião ele é afetado por toda uma maquinaria embrionária intrínseca. Espera aí, gente, que entrou um negócio aqui no meio da minha tela. E a gente sabe que isso aí na verdade, uma teoria relativamente nova, mas a gente sabe que o status cromossômico embrionário ele pode afetar o desenvolvimento do embrião. E isso não é a correlação entre o desenvolvimento embrionário e os distúrbios cromossômicos, isso não é um conceito tão novo em biologia, né? No entanto, essa relação ela foi estabelecida no passado exclusivamente baseado em observações estáticas. Então, isso não levando em consideração essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, o time-lapse, enfim, tá? De novo, entrou um negocinho aqui. Bom, e aí, a partir disso tudo, estudos que focam na correlação entre fatores morfocinéticos e a neoploidia embrionária tem sido feito diversos estudos assim. Então, nos últimos 5 anos, a gente observou nos congressos muitos estudos publicados com a correlação entre os fatores morfocinéticos e a neoploidia embrionária, apesar dos resultados serem bastante inconsistentes, e esses estudos levaram a implementação da ferramenta de inteligência artificial como uma tentativa para tentar predizer esse estado cromossômico embrionário, e esses estudos estão aparecendo bastante, e agora eu vou deixar aí com as meninas para discutirem aí o que elas acham disso, para falar aí qual que é o ponto de vista dela em relação a essa historinha aí que eu contei. Obrigada, querida. A Cris está compartilhando para minha aula, que eu estou no telefone. Obrigada, Cris. Cris, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada ao Sapiente, é um prazer muito grande. Eu sou aluna do Sapiente, fui, né, ex-aluna. Eu fui da segunda turma de 2005. Praticamente a gente montou tudo junto, né? Então é uma honra muito grande poder estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês e continuar nessa fase de aprendizado que a gente nunca cansa. Pode passar, Cris, por favor. O que eu queria desenhar para vocês para a gente conversar esta noite? A avaliação embrionária de hoje, e eu trouxe essa foto que ilustra muito do que ah, é a nossa rotina dentro do laboratório. Então, exatamente quando a gente chega no laboratório de manhã, o que a gente faz? Tem o embrioscope, que é o time-lapse, que vai fazer a avaliação morfocinética desse embrião, e tem um computador acoplado. E esse computador tem uma inteligência artificial, que neste caso nós optamos por usar o IDO-Score. Tem outras tecnologias, tem a Chloe aqui no Brasil, que também algumas outras clínicas usam. A gente optou por usar o IDO-Score. E eu chego de manhã, sem tirar o embrião da incubadora, aperto um botão e esse embrião me dá uma nota. Esse computador me dá uma nota de cada embrião que está lá dentro. Então, hoje, esse é o cenário da nossa avaliação embrionária de todos os dias. E claro que isso mudou muito a nossa rotina como embriologista. A gente não tem mais aquela dificuldade de olhar o embrião, saber quantas células ele tem. Um embriologista classificava como 4 células, o outro classificava como 6 células, porque ele mudava o foco e via mais células embaixo. Hoje, a gente não tem mais. Hoje, o time-lapse me mostra o que está acontecendo e a inteligência artificial mostra para mim
e me conta ao final desse vídeo qual é a nota e qual é a classificação desse embrião. E aí isso leva a uma pergunta que muito cabe para todos nós, será que a gente vai conseguir caminhar para testes que não são invasivos, quando a gente fala de teste genético? Então, essa pergunta que a gente vai tentar responder essa noite e colocar aqui no ar para todo mundo pensar. No próximo slide, eu trouxe para vocês um artigo muito famoso, né, do grupo do Alejandro Badiola, que é um grande médico, ele é do México. Eu tive a oportunidade de ficar lá com ele durante alguns meses, há muitos anos atrás, para falar sobre vitrificação, para aprender vitrificação. E hoje ele e o grupo dele têm estudado muito inteligência artificial, inclusive é dele aquele software que faz a avaliação dos espermatozoides. A gente vai fazer o ICSI, consegue selecionar quem são os espermatozoides melhores para trabalharmos, né? E quando a gente fala de reprodução assistida, a gente consegue imaginar, né, e ver que não só dentro do embrioscope, ou seja, lá da incubadora, a gente consegue ter acesso ao embrião. A gente consegue selecionar o melhor espermatozoide, seja através desse software, seja através de outro. A gente consegue fazer uma indução ovariana individualizada, através do uso da inteligência artificial, e talvez a doutora Carla vai falar um pouquinho disso depois. Então, não é só o que o embrião está mostrando, mas sim o que a história dentro da reprodução assistida mostra através da inteligência artificial. Então, esse é um trabalho, para quem não conhece, vale muito a pena ler, porque ele traz exatamente tudo e quais os pontos e os tópicos que a inteligência artificial pode ajudar a gente no nosso mundo da reprodução assistida. Próximo, Cris. O próximo slide, ele fala um pouquinho, na verdade, o próximo trabalho, eu vou te dizer que foi um dos pioneiros, né? E isso foi em 2021, onde esse grupo trouxe para a gente a seguinte comparação, e uma comparação muito feliz, ao mesmo tempo muito impactante na época, né? Se a gente tem somente uma imagem de blastocisto, que é o que a gente tinha antigamente, que era tirar da incubadora no 5º dia e olhar, a gente consegue predizer aí uma chance de euploidia desse embrião e acertar aí em 57%. Se a gente coloca um vídeo, ou seja, se a gente, ao invés da foto, a gente consegue ter um vídeo através de time-lapse, a gente aumenta um pouquinho essa acurácia aí em 0,03 e chega a 60%. Se eu tenho uma imagem já do estágio de clivagem até o estágio de blastocisto, eu consigo ter uma acurácia um pouquinho maior. E aí, se eu for caminhando e olhando o desenvolvimento embrionário e os parâmetros morfocinéticos aliados ao que o time-lapse tem para me mostrar, eu já chego em 77%. E aí, quanto mais eu evoluo nessa evolução dos vídeos, nessa evolução de cada parâmetro de avaliação embrionária, seja ela desde o momento de você terminar o ICSI, colocar na incubadora, formação de segundo corpúsculo oral até a formação do blastocisto, eu vou ter uma acurácia aí de mais ou menos 80% para predizer se esse embrião é euploide ou não. Então, guardem essa informação. A gente tem aí uma predição de 80% de um trabalho que foi publicado aí em 2021, para que agora a gente fale do nosso próximo trabalho, que fala, pode ir, Cris, do próximo trabalho agora, do ano passado, que mostra para a gente um aumento nessa predição. Então, esse trabalho de um grupo australiano do final do ano passado mostra para a gente e atualiza a gente em relação a essa predição
do embrião ser euploide ou não. Eu trouxe para vocês nessa imagem de cima a nota que os embriões recebem. Então, é o que eu vejo. Eu trouxe um pedacinho aí do laboratório que eu vejo todos os dias, da nota que cada embrião recebe quando a gente avalia. Então, notem ali na esquerda que a gente tem o número do embrião, na sequência o score, e essa nota vai de 0 até 10. E aí eu coloco na lateral se esse embrião foi congelado, se ele foi transferido, se ele vai ser reavaliado para o dia seguinte, dependendo também do nosso critério de avaliação. Então, basicamente, cheguei no laboratório, liguei o computador, apertei o botão, ele gera automaticamente a nota para mim. Feito isso, é que eu vou decidir se a gente vai, quantos que a gente vai biopsiar, quantos que a gente vai transferir, quais que a gente vai fazer e o que se a gente vai congelar, por exemplo. E o que esse trabalho mostrou para a gente? Que com o uso dessa inteligência artificial, ou seja, a partir dessas notas que o embrião me fornece, pode ir, Cris, quanto maior a nota que o embrião recebe, maior é a chance desse embrião ser normal geneticamente. Então, vamos primeiro para essa tabela de baixo, onde tem ABC nos gráficos, na figura 3. E o que o trabalho mostrou para a gente? Que se a gente olhar a nota que o embrião recebe, e se ele receber uma nota entre 9 e 10, a gente consegue predizer em 90% se esse embrião é normal geneticamente ou não. Ao passo que, se esse embrião, com a inteligência artificial, me dá uma nota de 0 a 2,5, que é uma nota baixa, uma qualidade embrionária baixa, essa predição vai para 19%. Então, eu consigo, através dessas notas, desse score, que, de novo, é através de um botão que eu aperto, eu consigo predizer, através desse trabalho e daquele outro que hoje está mais atualizado, o quanto esse embrião é normal geneticamente, tá? Se a gente, isso considerando o 5º dia de desenvolvimento, e se a gente for para o 6º dia de desenvolvimento, agora a gente vai para a figura de cima, para a figura 2, lá na figura C, eles avaliaram os blastocistos de 6º dia. O que a gente sabe de blastocisto de 6º dia? Falando informalmente, sem o uso da inteligência artificial, que a gente, se sai do 5º para o 6º dia, a gente aumenta em aproximadamente 10% a chance desse embrião ser aneuploide. E com o uso da inteligência artificial, se ele tem a mesma nota 9 e 10, eu consigo aí predizer em 66% se ele é um embrião normal ou não geneticamente. Este trabalho também conseguiu mostrar para a gente, e eu acho que ilustra o que nós vivemos dentro do laboratório, que é o laudo mosaico. Então, se a gente for para a esquerda, ou seja, para a figura B, o grupo conseguiu identificar para a gente que quanto maior a nota, de novo, nenhuma novidade até aqui, mas maior é a chance desse embrião ser euploide. Perfeito até aí. Só que aqueles embriões que são mosaicos de baixo grau, que a gente pode considerar para transferência, eles estão muito próximos, eles chegam aí em 6,7, né, do nosso range, para poder avaliar esses embriões em relação à ploidia. Então, percebam que é uma proximidade importante, né, e que faz sentido na nossa realidade. Agora, se a gente vai para mosaico de alto grau e para embrião aneuploide, essa nota começa a baixar um pouquinho e a gente vai fugindo um pouquinho dessa predição deles serem normais geneticamente. Então, não só os trabalhos estão caminhando para mostrar para a gente, olha, através da inteligência artificial eu consigo predizer se o embrião é normal ou não, talvez em breve, e já está sendo mostrado aqui,
a gente consegue até diferenciar esses embriões que são mosaicos ou não. Então, é uma informação importante. A gente ainda tem muito para discorrer e tem muito ainda para ensinar a inteligência artificial a olhar o nosso embrião e talvez alguns detalhes que a gente precise ainda colocar nesses algoritmos de desenvolvimento para que a gente consiga chegar a uma acurácia, numa sensibilidade um pouco maior para a gente ficar mais tranquilo. Trouxe mais um trabalho para vocês, também em relação à ploidia, mas aí em relação ao número ao comportamento do blastocisto, né? Ou seja, o número de vezes que esse embrião colapsa e o tempo que ele fica e que ele permanece durante essa retração. Isso tem sido estudado cada vez mais. A gente já viu trabalhos lá atrás de grupos que mostravam para a gente que era importante colapsar. Agora, com a inteligência artificial, a gente está conseguindo medir quando esse embrião colapsa, quantas vezes ele colapsa e quanto tempo dura cada processo dele. E o que esse trabalho mostrou para a gente? Quanto mais o embrião colapsa, número de vezes, quanto maior esse tempo que ele colapsa, menor é a qualidade embrionária e, consequentemente, maior é a chance dele ser alterado geneticamente. Então, é mais uma avaliação que pode ajudar a gente na seleção e no critério de avaliação de embrião sem ser de uma maneira invasiva. Claro que, assim, este sistema, por exemplo, eu não faço no laboratório. Por quê? Porque, como eu falei, o meu sistema, a gente aperta um botão, aparece uma nota, eu vou conseguir predizer. No sistema de avaliação para colapsar, eu preciso medir, eu preciso somar, e isso, tecnicamente, ainda para mim, para minha rotina, eu não implementei. A gente usa muito mais a nota, que é algo muito mais fácil, muito mais dinâmico, do que este trabalho de colapsar. Mas saibam que isso é algo que vai mostrar para a gente muita informação ainda da qualidade do embrião. A Cris pediu para eu ser bastante sucinta e eu queria mandar umas mensagens para vocês, para a gente pensar um pouquinho e discutir depois aonde nós estamos na inteligência artificial. E eu acredito que ela trouxe e ela trará ainda mais uma homogeneidade entre os embriologistas que avaliam os embriões. A gente vai perder essas dúvidas que a gente tinha em relação ao que cada embriologista classifica. Eu consigo manipular menos esse embrião, então eu consigo ser muito mais eficiente mantendo o embrião dentro da incubadora e observando o melhor momento para congelar ou para fazer a biópsia. E com isso, eu mantenho um cultivo mais seguro dele lá dentro e posso deixar esse cultivo estendido até o 7º dia tranquilamente. Somar essas tecnologias é o que a gente precisa, é o caminho que nós estamos seguindo. E essa ploidia que nós estamos falando aqui, com o uso da inteligência artificial, ela pode hoje, e é o que a gente faz, ser usada para casais que eu chamo de baixo risco, né? É aquela mulher mais jovem, é aquele fator masculino não severo, que não tem indicação de biópsia invasiva, e eu posso sim utilizar essa inteligência artificial para me ajudar na escolha, não só com a nota, que era o que eu tinha antes, quando a gente comprou o AutoScore, e agora a gente, além disso, só da nota, para dividir essa responsabilidade comigo, eu consigo também predizer uma ploidia desse embrião. E eu acredito que o caminho que a gente vai é sempre pensar em diminuir o tempo até a gravidez dessa mulher, desse casal. E isso depende muito dessas tecnologias que a gente está colocando e trazendo para dentro do nosso laboratório. E se a gente estiver aberto, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial ela vai ensinar muito para a gente nos próximos anos que estão por vir. Obrigada, gente. Foi um prazer.
Nossa, que aula boa, Raquel. Obrigada, querida. Só um minutinho. Obrigada, Raquel, excelente. Já vou chamar Obrigada. ali a Carlinha. A Carla já entra aí com a sua para a gente discutir depois, que vai ter muita coisa para falar. Vamos lá. Bom, gente, eu sou a Carla. É, eu fiz o curso do Sapiente em 2009. Desde então, eu me apaixonei por essa área e, enfim, então resolvi dedicar minha vida a trabalhar com reprodução humana e continuo dando aula no Instituto Sapiente com muito prazer. Todos os anos estamos sempre juntos aí, com os alunos e com a equipe do Sapiente. É, bom, hoje a gente vai discutir o uso da inteligência artificial como uma ferramenta preditiva do estado cromossômico embrionário, como já foi dito anteriormente, e eu vou falar da parte clínica, né? Onde nós estamos do nosso lado como clínicos. Na parte laboratorial, eu vejo que foi uma mudança, quase uma revolução, né, no dia a dia, mas a gente do lado clínico, na interface com o paciente e suas expectativas e a mudança do perfil de paciente também, nós temos os nossos desafios. A infertilidade aumentou muito no mundo e hoje a gente está fazendo preservação de fertilidade, a gente está vendo as pacientes se preocuparem com isso, a população está com crescimento diminuído, o que reforça a necessidade da, da preservação de fertilidade e do uso das técnicas de reprodução humana assistida. Fora que a gente tem países em que a gente já tem quase 1,5% dos nascimentos, como nos Estados Unidos, que é por via de fertilização in vitro. E desses nascimentos de FIV, 20% são do third part, né? Que é ovodoação, seção de útero, sêmen doado, juntamente com o aumento da idade materna, nós precisamos repensar mesmo, essa revolução vai acontecer. Mas a gente vê que a taxa de gravidez, ela é em torno de 35%. A gente não consegue passar muito disso em geral, né? E o advento da inteligência artificial fez com que a gente visse realmente esse novo horizonte e pensar assim, será que esse realmente será o pulo do gato que vai nos facilitar a vida em todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até a etapa final, que é a seleção embrionária, né? Porque hoje, ó, a inteligência artificial, ela é muito eficaz em criar coisas. Então, a gente pode pedir até um ambiente e ela inventa. Ela é muito boa de pegar dados, criar, inventar, e até ela pode fazer uma pintura que ela pode inventar sobre inteligência artificial, que é muito legal, né? Bom, então vamos usar, né, a inteligência artificial para melhorar a taxa de gestação e reduzir a taxa de aborto. A aula, né, anterior foi muito boa e mostrou, assim, ótimo, um prognóstico muito bom, mas ao longo dos anos a gente vê que começou a se estudar inteligência artificial, a gente tem esse artigo aqui de 2017, com o uso do time-lapse, mostrando realmente uma diminuição é, do abortamento, também que seria bom, né, para detectar qual embrião que resultaria em uma gestação, mas o que se pensa, né? Então tá, como que a gente vai usar a inteligência artificial? A gente vai usar para escolher um embrião que já está lá, né? Ele já está lá. A gente não vai mudar o embrião e nem a gente só vai conseguir escolher, né? Não tem filtro. A gente estava falando de filtro, né? Antes da aula. Enfim, não é o filtro do embrião, ele não vai mudar o embrião. Esse daqui é o melhor. Esse filtro aqui enfim, o cara parece uma menina, né? Os filtros fazem isso. E aí, os trabalhos foram saindo, né, em relação à ploidia embrionária. E saiu essa revisão aqui da Cochrane falando que não, realmente, não tem dados de boa qualidade para dizer que vai melhorar a taxa de gravidez ou diminuir a taxa de aborto.
e que o time-lapse, ou qualquer, com ou sem, né, o software de seleção embrionária não aumentaria a taxa de gravidez. E aí, os guidelines todos, esse do ESHRE de 2023, dizendo que realmente esse é um add-on que não é recomendado como uma ferramenta para melhorar a taxa de gravidez. Então, a gente só consegue usar realmente para selecionar, né, qual vai ser o melhor embrião a ser transferido. O fato é que a gente tem, às vezes, poucos embriões. A gente tem pacientes de idades avançadas, a gente tem uma série de perfis de pacientes diferentes que a gente precisa lidar, né? Então, como que a gente vai aliar a genética com as técnicas de FIV? E a gente ainda não chegou no ponto de mudar um embrião através da inteligência artificial, ver, esse embrião provavelmente tem algum problema, então vamos mudar, né? Sei lá, tem o CRISPR-Cas9 de edição de gene, essas coisas são para o futuro, não é para agora. A gente não consegue fazer isso. Então, essas inovações e ferramentas que a gente usa no dia a dia, aliando, né, Big Data, Time-lapse, morfocinética, o que a gente tem que focar é na euploidia. A euploidia é melhor do que focar em nascidos vivos, né? Ela é menos vulnerável a fatores como fatores uterinos, endometriais, que podem influenciar se a gente coloca um embrião bom que vai, enfim, essa análise não vai ser boa. A análise não vai sair boa, né? E pensando numa ferramenta tão precisa como o PGTA que a gente tem hoje, né? De que realmente a gente consegue diminuir o tempo para gestar. E é isso que a gente quer com a inteligência artificial. Só que isso a gente consegue em pacientes, principalmente maiores que 35 anos. As pacientes com menos de 35 anos, a gente não tem tanta vantagem usando o PGTA. E pode até ser deletério, como a Dani falou na introdução dela. Então, a gente precisa ser menos invasivos e mais assertivos nessa seleção embrionária, né? O futuro, né, que nos aguarda ali na frente, quem sabe, talvez a gente tenha esse conceito, né, do laboratório no chip, com a análise por inteligência artificial, né, dos espermatozoides, que a gente consiga fazer já a fertilização in vitro também, e no próprio meio de cultivo já avaliar o metabolismo desse embrião e também fazer um PGTA não invasivo, e com isso a gente conseguir escolher o melhor embrião para transferir, ganhando agilidade e assertividade e menos invasão no tratamento. Mas como é que a gente vai escolher esse modelo? A acurácia dos modelos existentes é de 60% a 70%, e é difícil de calibrar, né? Um tratamento que só tem 30% de acerto, né, de positivo, é um tratamento que ele te dá dados difíceis de trabalhar, mas essas máquinas, elas aprendem rápido. Esse estudo aqui, ele comparou, né, vários modelos e parece que esse Prefer, né, que esse modelo aqui foi o melhor, né, dentre eles. Eu não saberia dizer, gente, quais são, como são os modelos. Eles veem muitas coisas, muitos parâmetros laboratoriais que a gente precisa, enfim, ver, e é difícil realmente para mim, que sou clínica, falar sobre isso. Mas existe um fator que tem um peso muito importante, que é a idade da mulher. A idade da mulher ainda tem um peso muito alto em relação à euploidia. Isso é conhecido, a gente sabe, quanto maior a idade da mulher, né, maior vai ser a taxa de aneuploidia. Então, que peso dar para esse fator? Então, foi feito um trabalho, né, que pegou o Prefer, né, e um outro modelo que via apenas a morfocinética dos embriões e comparou. Então, ele quis ver se existia uma diferença, se conseguia predizer a taxa de aborto e de nascidos vivos. Então, os parâmetros clínicos foram vários que eles juntaram com a morfocinética para que se conseguisse uma predição.
E no final, a gente tem aqui esse gráfico que mostra, né, que foi muito bom para ver através do Prefer, que não tem o aspecto somente morfocinético, que tem os aspectos clínicos também, conseguiu ver os embriões que tinham alto risco de abortamento. Ao passo que para detecção de nascido vivo, o Prefer foi bom também, né? Então, sim, aliar esses dois parâmetros são bons. Mas, gente, olha, foi muito parecido também com a idade, né? A idade é um fator de peso grande. É, e a idade, ela é só relacionada ao óvulo, né? E quando a gente vê a morfocinética, é relacionado ao embrião que está sendo avaliado, não só a mulher. Esse outro estudo, ele juntou, ele fez uma meta-análise de 58 estudos, avaliando mais de 40 mil embriões, e é claro, né, um estudo enorme, assim, que seria heterogêneo. Ele comparava FISH com é, PGT, com CGH, com D3, D5, é muito confuso, mas o N era muito grande. E também chegou à condição que ele não dá para ser utilizado para diagnóstico de euploidia. Então, assim, a gente ainda está engatinhando nisso, a gente não consegue dar segurança para paciente, nós clínicos, né? A gente tem muita dificuldade de dar a segurança para paciente em relação à euploidia, mesmo porque a idade das pacientes é cada vez maior e o medo de abortamento e de um bebê com síndrome que nasça com alguma síndrome de Down-Edwards Patal é muito grande. Então, é por isso que a gente faz o PGTA hoje, né? É principalmente por isso. E terminou esse estudo super heterogêneo e eles falaram assim: olha, cada centro tem o seu jeito de trabalhar, tem a sua individualidade, tem o seu próprio sistema, os seus próprios laboratórios, então cada centro teria que ter o seu modelo, né? Cada centro deveria ensinar os seus próprios modelos a fazer o seu algoritmo. E a Dani fez um trabalho aqui no Fertility, né? E fez um estudo retrospectivo com 935 embriões de 316 pacientes, e ela avaliou. Essas pacientes fizeram PGTA, foram avaliadas pelo time-lapse e tiveram análise Kidscore em D5. Então, foram 352 embriões euploides, 583 aneuploides e 22 mosaicos. O que principalmente ela viu, e que bom que você está aqui, né, Dani? Porque você pode comentar aí do trabalho muito melhor do que eu, né? Que o Kids Score realmente foi maior, né, para os embriões euploides e que principalmente as alterações no final do desenvolvimento foram importantes. O final do desenvolvimento parece ser muito importante para se classificar entre embrião euploide, aneuploide, enfim. É, e aí foi dividido em quatro, né, quartis, e quanto maior o Kids Score, né, maior a chance de ser euploide, né? E isso também nesse gráfico foi mostrado e mostrou que a idade também, gente, é importante, mas se você tem mais do que 35 anos e você tem um KID score bom, então a probabilidade de ser euploide também é, aumenta, né? Mas a idade continua aí tendo o seu peso, porque mesmo com que score no quartil 4, aqui no maior, foi menor, né? A porcentagem de euploidia. Bom, obrigada. Eu fui rápida, porque eu sei que a gente já está tarde, e agora vamos para as discussões. Obrigada, Carla. Mais uma vez, uma excelente apresentação. Como sempre. Obrigada. Cadê a Raquel? Raquel foi embora? Tá aqui. Ah, é? Nossa, muito bom. Obrigada, Raquel, pela essa excelente apresentação. Vamos abrir agora para as perguntas. Deixa eu
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se alguém tem alguma pergunta? Se eu disser para vocês que eu não sei no chat. Ah, achei. Ai, Cristina, como é difícil mexer nisso aqui para mim. O Então, que por você enquanto, não tem quer? nenhuma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para as duas. É, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu sou velha. Talvez eu ainda não. A inteligência artificial não é lisa para mim, sabe? Não é um negócio liso, assim. Eu vejo que eu converso com os meus filhos e eles conversam com a Alexa, assim, como se fosse chapa deles. E, eu, enfim, eu não consigo me comunicar com a Alexa, eu não consigo me comunicar com a Siri. Então, A gente não talvez consegue achar filtro no Instagram, não consegue achar filtro não normal. consigo colocar um mínimo filtro para não aparecer aqui com essa cara de exausta, menopausada. Mas, enfim, eu não sei para vocês, eu acho que certamente para o pessoal mais novo isso deve ser mais liso, mas para mim não é um negócio muito liso. Daniela, você não está só. Ah, que bom. Mas eu imagino, eu imagino que, na verdade, o uso da inteligência artificial para prever ploidias, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que ainda talvez possa ser, talvez não uma ferramenta que substitua o PGT, mas uma ferramenta que talvez é, ela possa selecionar aqueles embriões que esses, então, devam ir ao PGT, mais ou menos aquilo que a Raquel falou um pouco. O que vocês acham? Eu acho que talvez isso seja um caminho, e eu lembro que eu acho que no Congresso Brasileiro agora o Fábio Cruz estava dando uma aula sobre, acho que foi sobre isso, e ele estava falando que lá ele tem muitas pacientes que precisam transferir a fresco e que não fazem o PGT porque elas têm que transferir, elas têm que ir embora, né? E não congelam. Então, o que ele faz? Ele transfere o embrião com maior nota e ele biopsia os outros e congela. Então, com isso, ele acredita que ele tem uma chance menor, né, de transferir um embrião com aneuploidia e ele vai selecionar o melhor embrião de acordo com o software, né, deles, com a seleção embrionária que eles fazem lá. Eu achei uma estratégia muito legal, muito inteligente, e talvez quando você tem muito embrião e não quiser é, biopsiar logo primeiro, quiser dar uma chance, enfim, talvez seja uma estratégia. Mas tem paciente que tem mais de 38 anos e que realmente eu não consigo oferecer como uma solução, eu acho que não substitui, e eu não tenho confiança realmente de transferir por enquanto. Eu prefiro o PGTA. Com certeza. Eu como embriologista desse outro lado, né? A gente trabalhando no mesmo serviço. Eu ia te falar, doutora, não consigo te jurar, né? E mesmo o artigo me falando que eu posso predizer em 90%, eu acho que ainda faltam dados para a gente mostrar para a inteligência artificial, porque na verdade a inteligência artificial ela é baseada no que a gente coloca para ela, né? Então, quantos embriões a gente dá para ela avaliar e quais são os critérios. Então, não dá para a gente hoje ter essa segurança. Assim como, por exemplo, eu particularmente também não acredito e não confio 100% na análise do meio de cultura do embrião para predizer ploidia, né? Então, eu acho que são ferramentas que brevemente, na minha opinião, substituirão a biópsia invasiva. Isso eu acho que vai acontecer. Quando? Não sei. Quando a inteligência artificial for mais inteligente, com os dados que ela tiver. Mas hoje, segurança para substituir um ou outro, não. A gente ainda faz muito PGTA na clínica também. Tem umas perguntas aqui, né? É. Ó, para um casal com falhas de implantação recorrentes, deve-se fazer o PGTA? Podemos descongelar o blastocisto para fazer e recongelar ou há um risco de perder o embrião? Ih, tá mudo. Quem tá mudo? A Raquel Desculpa, tava. para a gente Ah, fazer
a gente ainda tem alguns casos, né, onde a paciente precisa transferir a fresco, porque é isso, vai embora. A gente usa a mesma estratégia do Fábio, ou seja, faz a análise pela seleção da inteligência e congela os embriões que são excedentes, né? Em alguns casos, a gente até biopsia, mas a gente também precisa levar em consideração grana, né? Em alguns casos, a paciente não vai biopsiar agora. Sim, a estratégia de descongelar, fazer biópsia e transferir, ela é bem-vinda. Fiz isso hoje, por sinal. Claro, hoje tem-se o risco do embrião não chegar, né, não estar bem após esse descongelamento, mas é um risco muito mínimo quando a gente fala de uma taxa de sobrevivência aí ao redor de 100% de embrião, tá? Então, eu acho que é sim uma estratégia de recongelar, aliás, de biopsiar esse embrião que estava lá congelado, com certeza. Eu concordo. E o PGTA, no caso da falha de implantação, ele dá muitas respostas, né? Porque, assim, às vezes a gente diz que a paciente tem falha de implantação, mas ela só transferiu o embrião aneuploide, por um acaso, por azar, enfim. E o conceito de dizer que falha de implantação é após transferir três embriões euploides, eu acho que faz todo sentido, porque a gente começa a dar uns diagnósticos que não são reais, né? De repente, transferiu dois embriões não analisados e já está taxada como falha de implantação, e não é, né? É, enfim, mas eu gosto. Acho que se a paciente já transferiu muito embrião, acho que tem que fazer PGTA, sim. Concordo. Tem uma outra pergunta, né? Sabe que eu pensei outro dia e eu pensei agora? É, o, talvez uma utilização para essa inteligência artificial agora seria o tirateima, sabe? A gente Aham. falou disso outro dia, né? Não sei com você, cara. Tira-teima? Tem Acho um que monte não. de embrião que vem, ou não é mosaico, transfiro ou não transfiro. Aham. Aí você vem lá com a sua notinha da inteligência artificial. Não, a inteligência artificial está falando que ele é ok. No, Uhum. o PGT invasivo, né, a PGTA está dizendo que talvez ele seja ok. E É aí, uma soma, né? Eu acho talvez. que muito bom. Eu falo do lugar que eu não estou no lugar de vocês, médicos, que tem que decidir, aconselhar a paciente para virar falar, entendeu? Colocar na mesa lá e falar, ó, transfere aí, porque eu tenho a nota, eu tenho um talvez aqui eu tenho um talvez maior, então vamos transferir. Mas eu não sei, eu acho que isso pode ser um caminho, assim, de uma utilização, por enquanto, dessa ferramenta. Sim, eu vi até no seu trabalho, né, Dani, que os mosaicos de baixo grau se comportavam como euploides e os de alto grau se comportavam mais como aneuploides. Em termos morfocinéticos, né? Na morfocinética. É um N bem pequenininho, né? Mas Sim. E tem uma pergunta sobre a nota, né? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, Raquel. A hora que você está ali na frente do computador, ele te deu uma nota 9, mas o teu melhor blastocisto, morfologicamente olhando, não é ele. Então é como se o iDO-score fosse 9 de um embrião que não é tão bonito, e o que eu escolheria como embriologista sozinha, a nota é 8. Hoje, eu confio na inteligência artificial. Ela tem muito mais bagagem do que eu. E assim, óbvio, eu volto o vídeo, eu reavalio, eu recheco, eu tento encontrar o porquê que a inteligência artificial quer que eu transfira aquele embrião. Então, essa é a minha missão. E eu posso, através do iDiscord, falar para ela: olha, discordo, aqui não são 2 pronúcleos, são 3, aqui não são 4 células, são 5. Eu posso discordar da tecnologia. E isso, às vezes, eu faço. Como eu disse, a tecnologia está aprendendo. Mas eu vou hoje. Isso, se a gente falasse o ano passado, eu iria por mim. Hoje, eu vou, sem dúvida, pela inteligência artificial.
E são duas metodologias diferentes, né, Raquel? No time-lapse ali, ele faz muito tempos de desenvolvimento, não vai muito pela. E às vezes tem, sei lá, clivagem reversa, clivagem direta, coisa que a gente não vê, tem um embrião Você não bonito, pega. e são eventos que cai a nota, né? É isso. E eu sou humilde, assim. Eu acho que o computador, ele, com o número de embriões, 150 mil embriões que se analisa para desenvolver a tecnologia, tem muito mais bagagem do que eu já avaliei na minha vida. E do que eu peguei de informações novas que estão vindo com o desenvolvimento do time-lapse e da tecnologia de inteligência. É. Acho que tem que ser humilde mesmo, acho que você falou é o ponto, né? Porque mesmo na parte clínica, né, daqui a pouco a paciente ela vai se cadastrar num aplicativo, colocar os dados dela e vai receber a medicação e É isso. compareça para fazer um ultrassom que também vai ser automatizado, né? Tipo, não sei. Eu fui É, estudar da inteligência artificial, já tem alguns estudos que você coloca ali toda a anamnese da paciente, aí ela já está diagnóstico de infertilidade, já te dá uma sugestão de tratamento e medicação, tudo, né? Não sei qual que exato. é a graça disso, mas Não, gente, coloca É, no chat GPT. assustador. O chat GPT me deu uma aula hoje de. Eu falei, chat GPT, me fala aí. Ó, o Cara, Éder que você escreveu aqui que o comentar. futuro está próximo, pois tem um estudo publicado na Nature que é sobre um chip inspirado no cérebro que serve para impulsionar a IA trabalhar mais rápido em menos tempo. É. Ah, tudo, né? E isso Mas é o laboratório. pergunta para o chat GPT, escreve lá. Como eu posso moderar uma discussão sobre o uso da inteligência artificial para a detecção de aneuploidias? Vocês vão assustar? é. Eu não usei, tá? Essa informação. Usei. Mas A cara do Edward lá rindo. Ele tá rindo porque ele estava do meu lado, porque ele me ensinou a usar o chat GPT, né? nossa, mas você viu, no começo da minha aula, você coloca assim, quero decorar minha sala. Você bota uma foto da sua sala e coloca assim, estilo tal. Ele te manda uma sugestão. Ele manda. E aí você fala, você pede para ele, sei lá, uma frase, você pede alguma coisa, e aí ele manda, aí você fala, melhora isso aí. Aí ele melhora. É, Aí você fala, é não, muito melhora mais, quero impressionante. mais. Não, eu sei que você pode mais. Ele tá muito meu chapa. Não é assustador. Mas assim, assim, a gente tem que ser humilde e aprender a usar essas ferramentas para o bem das pacientes, para que melhore a experiência, para que melhore o resultado, a satisfação. Enfim, a gente, como médico, cada vez mais vai ter o papel de suporte emocional mesmo, né? Porque muitas coisas técnicas vão virar protocolos. E você vai ter muita pouca margem de manobra, né? Falar, não, você vai mudar pouquíssima coisa em um protocolo ou outro, né? Tá difícil. Eu acho que a gente tem que desenvolver a parte mais humana, a parte mais de acolhida mesmo. É, E a pergunta de milhões: vocês é. acham que no futuro próximo a gente vai ter esse preditor de estado cromossômico? Eu acho que vai. Vai. Eu acho que Vamos vai. caminhar. E não estamos longe, não, Cris. Eu, sinceramente, é isso que eu falei. O ano passado, eu dei uma aula e apresentei aquele artigo que era 80%. Em menos de um ano, a gente chegou em 90%. Então, assim, eu não acho que a gente está longe. Eu acho que falta pouco. O que a gente agora tem que entender um pouquinho é isso, é o comportamento dos embriões, né, de quinto dia, de sexto dia, de sétimo dia, que a gente não tinha isso há anos atrás, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda, né? E colocar os embriões para a inteligência avaliar é o que vai fazer com que essa inteligência faça os cálculos para a gente e divida com a gente a responsabilidade.
Eu acho que as pessoas me perguntam, Raquel, você acha que a inteligência artificial e a automatização do laboratório vai, substituir o nosso trabalho? Sinceramente, não. Eu acho que a gente sempre vai existir. E é isso que a doutora Carla falou, a gente vai precisar ser humano, vai ter que ter um humano lá dentro. Só que é isso, a chance de trocar uma amostra, ela não vai existir mais. A chance de um blastocito não sobreviver ao congelamento, não vai existir. Porque não vai ter o humano, e a gente sabe disso, a hora que você faz uma punção, existe uma agulha, existe um médico, existe um procedimento. A partir do momento que você automatiza o teu processo, você tem uma diminuição dos seus riscos. E você consegue homogeneizar tudo que é feito aqui e em todos os lugares do mundo. Então, quando isso aconteceu, as pessoas me perguntavam: Raquel, o embriologista vai perder o seu espaço? Eu não acho. Eu acho que a gente tem que dividir a responsabilidade com o computador, com quem está ali na nossa frente. E hoje o computador está ali. E ele hoje ele tem muito mais informação para dar do que a nossa capacidade, sabe? Com certeza. Tem uns Posso comentários aqui falar? no... Posso Fala, falar? Dudu. Bom, Pode. primeiro, parabéns para todo mundo. Achei que as aulas foram muito legais. Mas eu tenho uma ideia que eu acho bem, bem interessante, assim, de que eu acho que a gente podia triar um pouco, usar isso para triar esses embriões que vão para o PGTA. Eu acho que isso que a Raquel falou é bem legal para a gente poder ter aumentar o valor preditivo desse PGTA euploide que a gente vai entregar para o paciente, porque o custo dessa biópsia é muito alto para a gente ter aneuploide complexo, ou aquelas alterações que, tipo, é dinheiro jogado fora. Se a gente conseguir pelo menos saber que aquele embrião que é bem ruim, que a chance de ser normal é baixa, esse paciente não tem esse fardo financeiro que tem no processo todo, né? Eu acho que isso, poder triar um pouquinho esses embriões que a gente manda para análise, ou sei lá, o casal tem uma limitação financeira grande, eu vou mandar os dois principais ali que a inteligência artificial me deu uma nota melhor, né? E o chat Concordo. GPT, Dani, chat GPT, eu aprendi que o chat GPT responde, né? Como se ele fosse uma pessoa, né? Você começa a provocar, ele começa a responder. E o chat GPT fala bastante Não, besteira também, viu? não, Já, não. já, E quando já você estendi vira a para conversa ele, com ele e fala bastante besteira, né? e quando você provoca ele falando que você tem medo da inteligência artificial, que vai tomar conta do mundo, não sei o que, você começa a bater esse papo com ele, Eu não fez isso. É, ele dá uma Sônia, resposta né, Cris? sambarinova, assim, né? Sônia. Estamos aqui para ajudar, somos amigos. Não, Igual o ET, igual o ET que quer acabar com o a Terra meu no se filme. revoltou. O meu se revoltou. Ah, ó, a Ivana fez um comentário. Pelo menos é a inteligência artificial que está ajudando aqui a reprodução e não é os grupos de FIV. E Ricardo Nascimento dá uma endossadinha aí. É, então, que bom. Garrafadas. Tinha mais comentário aí no chat antes É, do sobre ela isso. fica conversando com o chat GPT, pouco amigo. Se você É quiser, isso me aí. liga, Eduardo, a gente pode conversar, você não precisa ficar conversando com o chat. Doutor Aqui é Peçanha, que conversa está há informal. pouco tempo aí na Não, eu reprodução, converso muito com o chat GPT. como soa É que o esse chat GPT assunto para o presta mais senhor? atenção, viu, Dani? Ah, isso é. É que o chat GPT não vem conversar comigo na hora que eu estou preparando aula para o doutor Edson para anteontem. E, doutor Peçanha, como soa este assunto para o senhor que tem alguns aninhos de reprodução? Sina, pessoa é jovem. Super. Aqui só tem Abre o jovem. microfone. Tá sem Abre o microfone? microfone, professor. Consegui. Eu estou achando excelente, né? Como eu falei outro dia, um admirável mundo novo. Agora, o que o Edward falou estava na minha cabeça aqui, exatamente de um fator preditivo para passar para o paciente. Assim, ó, você vai ter um custo com o time-lapse, mas, em compensação, você não vai precisar ter o custo de fazer uma biópsia de 2, 3, 4 embriões, fica mais barato. Então, assim, quando que a gente vai ter, né, um posicionamento desse jeito para a gente falar para paciente? O custo, a gente sabe que é alto, né? Tanto a análise genética quanto o time-lapse, né, como o embrioscope. E se tiver uma porcentagem X, que eu posso falar, não precisa você fazer
a biópsia. Não é isso que o Edurne quis dizer? É isso mesmo, né? Eu também acho. E eu acho que ainda. Eu pensei mais, doutor Mário, de falar assim, olha, eu quero achar o embrião euploide. Em vez de analisar 5 embriões, eu falo assim, não, vou analisar aqueles 2 primeiros ali que o embrioscopo já falou que pode ser euploide. Tem mais Isso. chance de ser euploide, entendeu? Vamos Né? Em analisar vez de o que. gastar 10 mil reais em biópsia, eu vou gastar 4. É, É E aí isso você vai aí. pegar todos é, aqueles que vieram com resultados inconsistentes e vai daí voltar atrás e dar uma olhada lá de novo para ver o Sim. que a IAD contou. Falou. às vezes eu faço isso, assim, eu falo, tem casal que tem mais de, sei lá, tem 4 embriões, fica caro. Daí eu falo, ó, vocês não têm grana, analisa 2 e se vier algum euploide, transfere. Só o que é importante a gente colocar aqui, que assim, o que eu vejo, né, todo dia no laboratório. Infelizmente, os embriões que recebem nota 9, 10, que é onde eu tenho o meu maior preditor, esse número é baixo. Então, assim, a gente não forma blastocisto nota 9, 10 todo dia no laboratório. É. Então, esse ponto é Tem isso importante. também, né? É, eu chego lá, basicamente assim, eu tenho embrião 7, 8. Tudo bem, eu vou predizer aí 70%, tá valendo. O cuidado que a gente tem que tomar, principalmente a idade dessa mulher. Eu coloquei aquele casal baixo risco. Eu acho que é muito bem-vindo a gente conseguir dizer e dividir isso com a paciente. Falar, ó, a gente não vai fazer a biópsia, né? É uma possível estratégia. Só que assim, se a gente chegar lá no quinto dia, no sexto dia, e não ter embrião nota 9, 10, ó, eu te diria uma chance de 90% de eu predizer. Se a gente não tiver esse embrião, a gente vai cair um pouco nessa chance. Estamos juntos? Ah, ok. Então vamos juntos, sabe? É, E isso a gente precisa pensar também. Eu adoraria ter embrião 9, 10 todo dia. O João Eduardo, ele está perguntando até que ponto a seleção do embrião por meio da IA pode ser considerada uma prática ética e segura e quais são as implicações a longo prazo para a sociedade e medicina. Eu tenho uma Olha, resposta, depois queria perguntar também para a Rose, mas fala. olha, o que a gente tem é um termo de consentimento, né? A gente tem um critério de seleção morfológico, tem um critério de seleção cinético e tem um critério de seleção de inteligência artificial. Então, isso tudo está dito no termo de consentimento da paciente, né? Antigamente, eu só usava a foto do embrião para escolher, e eu escolhia. Hoje, eu acho que, eticamente falando, nós estamos muito mais seguros, né? Porque nós temos mais ferramentas que nos ajudam. De novo, a gente divide a responsabilidade, né? Então, e isso pelo menos é a prática que a gente usa na nossa clínica aqui em Campinas. Vou dar uma opinião rápida. Eu acho que em questões éticas, eu acho que é o seguinte, você tem a ferramenta tá te contando, de uma maneira fidedigna, obviamente, está te contando que esse embrião é normal e esse é anormal. Eu acho que tem que aproveitar e eu acho que antiético seria não aproveitar, é ter a informação e não usar. Uhum. Mas eu acho que eu queria ouvir da Rose. Rose dormiu? A Rose, acho que perdemos a Rose. Perdemos, tá. Quero ouvir de outra pessoa. Rose, Ela Será que ela volta, está Rose. sem microfone? ela está sem som. Está sem Ela tá microfone, ouvindo outra Rose? coisa, acho. O Tá bom, microfone está desligado. tá bom. Ah, tá. Acho que ela estava só vendo. Mas é isso, o que que vocês acham? Eu acho que, assim, antiético é saber e não usar. É ter Uhum. uma ferramenta dessa e não usar, porque você tá Eu mexendo acho com que o a gente negócio pode da usar o população. slide da doutora Carla, né? Que ainda as taxas ali de sucesso por tratamento iniciado é 34%, é isso que estava no seu slide, Carla? De 34 e 30 a 5%. 35 Eu de acredito que modo geral. essa vai ser a implicância para a medicina. Eu acredito que a inteligência artificial vai vir para
para aumentar essa taxa de sucesso, que é por tratamento iniciado. Eu quero muito acreditar nisso, assim. É difícil, porque aí você tem o embrião que você tem, né? A gente trabalha com o que tem. E é isso, a gente só vai antecipar essa transferência do embrião bom. Mas no final do dia, Me é, assusta. Outro dia eu estava lendo o trabalho, a gente só nascido vivo por ósito coletados, a gente aproveita 5% dos ósitos. pois Meu, é. E cinco aí por a gente cento está dos fazendo. ósitos só que a gente colhe, nasce. E a gente está fazendo tratamento de uma população cada vez mais com mais idade, mais adoecida, cada vez pior. Então a gente precisa correr atrás mesmo, né? É. Perfeito, gente. Acho que 8h15, acho que o fórum foi muito bacana, Só vários aqui, ó, Cris, a Rose falou elogios. aqui, ó, eu acho que ela não estava conseguindo responder, mas ela falou, realmente precisamos utilizar todos os recursos com ética e empatia com o paciente. Preciso sair. Tchau, Rose, vai. Bom, pessoal, acho que foi mais uma vez muito, muito rico. Muito obrigada, doutora Raquel, muito obrigada, doutora Carla, mais uma vez pela presença. A gente sempre pode contar com vocês, agradeço muito. E obrigada, Cris, pelo convite. E é isso, acho que a gente tem mais um fórum ainda esse ano, né, Cris? A gente tem mais um Journal Club que vai ser bem legal, que é terça-feira que vem, não essa próxima. Vai ser bem bacana, sobre falha repetida de implantação, realidade ou ilusão estatística, com a doutora Fernanda. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Uma boa noite para vocês e até a próxima.